A gente cresceu ouvindo que podia tudo, que bastava querer, estudar, trabalhar duro e o mundo se abriria. E muitas de nós fomos lá e fizemos. Construímos carreira, abrimos caminhos, sustentamos sonhos. Temos muitas boas referências, mulheres incríveis, liderança, potência, mas ninguém explicou direito onde um filho cabe nessa equação. Porque o tempo é o mesmo, o corpo é o mesmo. E a entrega, minha gente, nunca mais será a mesma. E talvez o grande ponto não seja se a gente pode tudo, mas como a gente escolhe o que não pode abrir mão. Como a gente sustenta desejo sem desaparecer. Como a gente constrói sem se perder. Hoje a conversa é com uma mulher que sempre foi movimento, que construiu, liderou, empreendeu e que carrega essa energia rara de quem não espera. Ela vai lá e faz acontecer. Mas e quando a vida pede pausa? E quando entra um filho no meio dessa engrenagem? A gente vai falar sobre ambição, escolha e o que acontece quando a vida não cabe mais numa planilha. E é isso que se propõe o Mamãe Já Volta, esse podcast da Vertical de Maternidade do Still The Look. Eu sou a Gabriela Bordache, tenho 2 filhas, Joana e Tereza, sou jornalista, sou empreendedora, trabalhamos também na mesma empresa. Foi quase uma chefe, né, Diara? E esta mulher, gente, ela é uma potência. E eu fui conhecer ela bem quando eu saí da RBS, né, lá no Rio Grande do Sul. E eu sempre admirei porque eu sabia o que ela fazia e como é que ela conquistou o espaço dela lá. E assim, se São Paulo é difícil, claro, é muito difícil, mas o Rio Grande do Sul tem ainda uma carga muito masculina e machista no ambiente de trabalho, melhoramos muito, né? Então a gente vai falar aqui com a Andiara Petrli, que é empreendedora, é consultora, ela está em conselhos de administração de várias empresas. Como se não bastasse, ela é professora, fez doutorado depois de ganhar as filhas, tem 2 filhas maravilhosas, a Olivia e a Catarina. Seja bem-vinda, Andy. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada, Gabi. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui nessa casa que é de 2 mulheres que eu admiro, que eu adoro, que é tu e a Manu. Então, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser bem divertido. Me conta, então, assim, antes da maternidade, a gente já falou da tua energia, né? Gente, assistam. Eu sempre falo porque, né, o que tem na sua carteira vai falar de dinheiro, de carreira. A Indiara conta muito da história dela ali e dessa determinação, força e energia para trabalhar. Chegou a trabalhar quando ela era jovem, adolescente ali, início da fase Talvez da adulta, faculdade, né? com 3 empregos 3 para pagar empregos. a faculdade, para conseguir, porque tu queria muito te qualificar, tu queria, né, estudar e aí ser essa pessoa e chegar no topo da carreira. Então, quem era a Andiara antes de ser mãe? Ela já queria ser mãe? Tinha sonho de ter família? Ou isso foi acontecendo? Como é que é? Foi acontecendo, Gabi, mas assim, eu sempre tive uma referência de família muito bacana, muito livre. Meus pais sempre foram muito presentes, né? Eu contei lá no podcast do que tem na sua carteira, da minha história de ser filha de pais hippies. Isso pra mim tem um super pais que eram hippies, né? Eu até acho que eles ainda são um pouco hoje. Muito bom. Mas isso tem uma importância, assim, relevante, porque eu fui colocada diante de acho que muito mais possibilidades, por conta da cabeça deles serem muito aberta desde sempre, do que muitas outras mulheres. Então, eu sabia que eu podia um monte de coisas que eu podia escolher. Eu sabia que a família era importante, mas eu sabia que eu podia escolher, né, o momento, que eu não precisava, né, ter aquela pompa e circunstância, fazer os 15 anos, depois casar com o fulano, Fulano de né? tal. Eu sabia que eu não precisava de nada disso. Então, eu sempre quis ser mãe. Essa, pra mim, era uma... Eu sempre quis ser mãe. Eu acho que eu não tinha a ideia de que eu queria uma super família organizada tradicional, que hoje eu tenho e adoro. Mas eu sempre quis, assim. Mas minha carreira veio antes. E as coisas começaram a acontecer antes. Então, eu fui ser mãe da Olivia com 37. Então, né, já não era super novinha. E a Cacá nasceu quando eu tinha 40. Então, eu já fui uma mãe, né, que já tinha rodado muito na carreira, já tinha feito muitas coisas diferentes. Então, esse tempo de ser mãe chegou numa maturidade que foi ótima pra mim, assim. Eu não esperava isso, eu não esperava que, né, que eu primeiro continuasse tendo muita energia nesta fase, mas eu não esperava que a maternidade fosse me cair tão bem, sabe? E hoje, assim, eu visto a maternidade com Coisa boa. Não, um prazer. é muito incrível. E naquele momento ali de tu ser mãe, tu pensou, agora é a hora, vamos nos organizar para
ter filho, mesmo que isso impacte na minha carreira? O que tu pensou, assim? Foi interessante, assim, eu tinha sido casada uma primeira vez, e meu marido também tinha sido casado antes. Nós nos separamos e não tivemos filhos com os primeiros esposos. E eu conheci o Guilherme, eu tinha 35. E a gente se conheceu aqui em São Paulo. E a gente começou a namorar e foi uma delícia, mas nós dois já tínhamos a nossa vida, né? Cada um tinha os seus apartamentos, cada um tinha o seu trabalho. E logo que a gente se deu conta de que a gente queria ficar junto, a gente teve essa conversa, assim, né? Porque eu já tinha 35, assim, eu não tinha congelado óvulos, eu não tinha feito nenhum movimento, assim, né? De planejamento da maternidade para mais tarde. E ele não queria originalmente, ele não queria ter filhos. E a gente teve essa conversa, olha, eu quero, assim, é uma coisa que para mim é importante. Ele falou, olha, eu não quero, mas contigo eu quero. Ai, que lindo. E aí a gente foi super pragmático, assim, tá bom, então, assim, 35, qual é o limite? E aí fui na minha maravilhosa gineco-obstetra aqui em São Paulo, que é líder do Einstein da obstetrícia, falando, Diária, é o seguinte, se tu não quiser ter trabalho, começa a tentar agora, pra tu não entrar na história de ficar fazendo muito planejamento. E foi assim, Gabi. Então a gente tomou a decisão super pragmática de idade. A idade pra mim foi o corte. E a gente sabia que a gente não queria muitos procedimentos. Então a gente queria, se rolar, rolou. Se não rolar, a gente não queria ficar fazendo um nível de investimento emocional, né, em muita tentativa planejada. Então foi assim que foi a decisão da Olivia. Deus quis também. Deus quis, Deus quis. Andy, naquele momento, onde é que tu estava na carreira? Que ponto? O que tu desejava ainda? Eu estava em São Paulo, eu era diretora executiva de investimentos, de um grupo de investimento, na época que se chamava eBricks, com a família do Grupo RBS, né? Eu estava aqui em São Paulo. Eu sentava já em alguns conselhos de administração a partir do tema de investimento. 37 anos. Com 37, eu comecei a sentar em conselho, acho que com 33 ou 34. Gente, mas é uma... Mas é porque eu vinha Começou dessa história. cedo Eu comecei cedo, mas é porque eu vinha de um mundo de empreendedorismo. Eu já tinha tido empresa, já tinha dado certo, já tinha dado errado. Então, como investidora, que era o papel que eu tinha nessa época, era essa cadeira que eu ocupava, né? De quem já tinha empreendido e quem tinha feito todo o ciclo. Então, foi por essa expertise de ter sido empreendedora antes que eu comecei a sentar bem cedo, assim, em conselho. E o que eu queria, eu ainda tinha, assim, continuo tendo, assim, tem muita ambição ainda, muito desejo, muita vontade de fazer coisas legais. E eu ainda queria experimentar muita coisa nova, que eu acabei podendo experimentar depois na RBS e tal. Queria passar por empresa grande, nunca tinha passado por isso. E nesse formato eu entendi, assim, né? Tava aqui em São Paulo, tinha acabado de casar, a Olivia tava na minha barriga, com 8 meses, quando surgiu uma oportunidade que para mim foi super transformadora na minha vida, na minha carreira, que foi o convite de ir assumir os jornais do Grupo RBS no Rio Grande do Sul. Que ano era isso? Era bem... Foi 2014. E era digitalização? Eram 8 jornais digital. Na época, né? Assim, era um mundo muito tradicional, né? De jornal impresso. Pra quem não sabe, a RBS é afiliada da Globo, no Rio Grande do Sul. É uma potência, realmente, né? Uma empresa muito incrível. Sou muito grata também, porque acho que muito mais que a faculdade aprendi fazendo, né? E eles me deram a oportunidade enquanto eu estava ainda na faculdade de jornalismo. Sim. E não me contrataram como estagiária, como carteira assinada. Eu fiquei numa felicidade, assim, ó, de ser CLT no meio da faculdade. Foi incrível. Mas, só para contextualizar também e dizer que é uma... E a Gabi foi um sucesso na TV, né? A Gabi foi um sucesso na TV. Não, e hoje é muito bom, porque na minha produtora de vídeo são meus clientes até hoje, né? O primeiro, acho que o projeto tu tava... Foi o Posso Entrar, foi incrível. Posso Entrar, exatamente. E tu tava, exatamente, a gente tinha contato, então foi muito incrível, assim. Mas é uma potência, uma grande empresa mesmo, né? É uma grande empresa que eu sou absolutamente apaixonada, mas o business que eu fui tocar era um business mais tradicional, né? Na época eu não tocava TV. Tocava só o negócio de jornais, que era o maior grupo de jornais do Brasil. Então era tudo novo, né? Era ser recém-casada, ter a Olivia grávida, né? E eu assumi a RBS quando a Olivia tinha 2 meses. Então eu quis que ela nascesse aqui em São Paulo, depois nós nos mudamos para Porto Alegre. Mas era tudo novo, assim. Então foram vários filhos juntos, né? Assim, de reconstruir as coisas, de construir o que eu queria de projeto da RBS. Mas ele foi uma fase madura, assim, eu diria, da minha carreira. Assim, eu já estava colhendo muita coisa que eu tinha construído lá desde o comecinho. E eu tinha uma posição de liderança que
que me dava, né, se por um lado, um monte de benefícios para eu poder, de alguma maneira, fazer minha agenda e ser, né, assim, eu diria mais livre em vários aspectos. Por outro Já lado, foi com essa negociação. já, mas eu acho que não precisava, assim, foi uma coisa que era o meu estilo, inclusive, de liderança, assim, né? Pra Uhum. mim, isso era muito relevante, que eu pudesse ajudar a empresa a se transformar. E uma das coisas que continua sendo relevante pra mim num processo de transformação é a cultura que tu constrói, principalmente para as mulheres. Não Uhum. só mulheres em posição de liderança, tu dá esse espaço, mas tu não consegue dar esse espaço se tu não dá pra elas as ferramentas para elas poderem lidar com o resto da sua vida. Ah, Né? perfeito. Impossível tu ser líder, mulher e chegar no topo se tu não tem, né, benefícios para tu conseguir lidar com o resto, né? Uhum. Então é diferente, né? Ah. Então, mas eu tinha isso, mas eu tinha também, por outro lado, uma responsabilidade muito grande, né? Assim, era um momento de transformação, então não era bolinha, né? Ah, nossa, é um desafio, a gincana toda. E até como líder ali naquele momento, e depois tu tirou a licença e ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 meses. Não foi Não o... tenho orgulho, gente, eu não tenho orgulho de dizer Ai, mas isso. eu não sei, porque eu não tirei, então assim, É. eu ia, voltava, ou Então, eu assim, e levava pra mim junto. era porque eu quis, tá? Então, assim, porque quando, né, me foi feito o convite, eu concordei, a Olivia tava na minha barriga. Então, eu tive alguns meses aqui em São Paulo, mas eu queria começar, eu precisava começar, né? Eu já falava com todo mundo por vídeo e tal, assim, eu queria conhecer minha equipe, Sim, queria conhecer sim. os diretores, queria, né, fazer uma coisa que eu amo, que é liderar também o jornalismo, né? Isso pra Uhum. mim era... Tu é jornalista, né, Eu sou publicitária. jornalista, apesar de nunca ter sentado a bunda numa redação. Sentou depois, Mas, né? depois. Mas, assim, eu queria. Sim. Então, foi o tempo da Olivia poder tomar vacina, poder pegar um avião. Era o critério, era Ah, isso. então daí tu veio Aí eu vim, quando aí fomos. ela nasceu aqui, Nasceu então. aqui em São Ah. Paulo. Aí fomos todos pra Porto Alegre. E aí no dia seguinte eu já tava no escritório e as coisas foram como elas foram. Tinham que ser. É isso aí, sem cobrança e sem... Sem, Como é que é? Quem que foi falou isso de... Não, eu te dou aqui o recibo de que tá tudo bem, tá tudo certo, assina aqui que tá tudo bem. Não, uma hora eles vão reclamar da gente, né, os filhos, de alguma coisa que a gente nem sabe o É. que que é. Mas sabe, Gabi, que eu digo que eu não tenho orgulho porque eu não acho que todas as mulheres precisam fazer essa escolha Sim. e eu não acho que todas podem, Uhum. né? Eu pude fazer essa escolha porque tinha ali o Guilherme super parceiro segurando a onda, minha mãe, ajuda geral e tal. Uhum. Então assim, eu não acho que eu acho que é o que eu preciso pra mim, Sim. é o quem eu Até pra tu sou. poder ser uma boa E o mãe. que eu podia fazer e o que eu queria fazer, né? Uhum. Então, mas eu acho que, assim, toda escolha é legítima, sabe? Assim, Uhum. quero ficar 6 meses em casa, fica. É. Quero tirar a licença sabática, tira. É o momento que a gente pode escolher também, né? Eu E acho sem que julgamento, porque as sem mulheres, julgamento, por muito tempo a gente foi muito competitiva e, né, e julgando. A gente ainda faz isso de julgar umas outras. É tão cruel, né? Acho que a gente pode dizer, não, a tua necessidade. Vamos ver, até É. porque se tu não for boa pra ti, né, e a mãe suficientemente boa ali, tu não consegue ser boa pra qualquer outra pessoa, né? Mas o que eu acho que pega disso, assim, é que isso é uma linguagem, isso é um tema cultural muito relevante, né? É. Sabe que uma vez eu ouvi de uma pessoa, isso me marcou muito, assim, porque eu pensei muito sobre isso e penso ainda, assim, eu vi que eu precisava ficar em casa na licença maternidade, porque senão eu ia passar uma mensagem muito errada sobre o meu caráter, né? Porque se tu não ficar, Diara, licença maternidade, as pessoas vão pensar que tu é uma pessoa que não se importa. E eu peguei, meditei e falei, mas me explica melhor o que tu tá falando. Não, Diara, teus futuros funcionários, colaboradores vão pensar que tu não te importa. Eu falei, por quê? Porque se fosse meu marido, ninguém ia achar que ele não se importa porque voltou a trabalhar uma semana É depois, sempre com a X dias. gente. Por que que isso significa que eu não me importo? Né? E isso pra mim foi muito relevante porque a gente lida com isso o tempo inteiro, que é a expectativa, né? A Que o outro expectativa do que espera a da gente. mãe é, ou como a mãe deve se comportar, ou do que é importante pra ela, ou do como ela faz, né? E vem cheio de travestido de várias coisas, né? Travestido da história da amamentação, travestido de várias coisas, mas na verdade é um código cultural extremamente machista, né? Machista e aí cruel mesmo. Cruel, cruel. E que te tira também a possibilidade de dizer assim, não, mas a mãe que eu sou é a mãe que se importa de outro jeito, Com né? traços daquele drive da mulher antes dos anos, sei lá, né? Antes de queimarem o sutiã, ali já tinham muitas mulheres que já estavam liderando, né? Naquele momento. Mas assim, acho que porque a mãe boa é que fica, né, no quarto amamentando e ficando triste, e sei lá, e ter que passar por cima de tudo, né? Acho que se a gente tá nesse momento de vida,
que a gente evoluiu para este cenário que a gente está vivendo. Gente, a gente vive num mundo capitalista, queira ou não queira, né? Podemos depois discutir sobre isso um dia, quem sabe, criticar esse modelo, pode ser, mas assim, hoje ele é o modelo que ele nos molda. A gente precisa de dinheiro, né? Muitas mulheres talvez nem quisessem trabalhar, quisessem ficar em casa, mas elas precisam sair para trabalhar. Isso é a dificuldade, né? São mães solos, enfim, a gente tem 500 mil dados aí para mostrar. Então, por que que tu vai ser essa pessoa? Porque tu foi contratada com 8 meses de gravidez, né? É muito cruel alguém chegar. Espero que não tenha sido uma mulher. Foi uma mulher. Foi. Claro que foi. Obviamente. Claro que foi. E naquele momento ali, tu decidiu, 2 meses, veio culpa. Como é que tu. Um pouquinho mais pra cá, um pouquinho aqui, agora minha filha ficou doente. Existiu esse. Na minha primeira. Na Olivia, sim. Na Olivia, eu não sabia exatamente. Eu não sabia que se eu voltasse pro escritório no dia seguinte, com o nível de estresse que eu tinha, meu leite ia secar. Tu não sabia? Não sabia. Ai, sim. Eu achei, eu vou tirar Primeira o leite. filha, né? Primeira filha, não sabia quanto o estresse influenciava nas outras coisas. Eu achava que era só um ajuste de agenda e não das outras coisas que acontecem no teu corpo. Então, no começo, eu fiquei muito chateada com o fato de meu leite ter secado muito cedo, né? E óbvio, eu decidi voltar pro escritório, tocar todas as coisas na hora que, né, que eu queria. E tinha horário pra cumprir ou tava... Não, eu estava bem livre, assim, mas por outro lado, as coisas acontecem quando elas acontecem, né? A reunião acontece na hora das reuniões, né? Não acontece quando tu quer que elas aconteçam necessariamente. E os problemas idem, né? Mas, então, na Olivia, eu tive uma sensação muito de tristeza, assim, sabe? De eu não ter me preparado um pouco para lidar com a frustração que eu tive, né? Eu queria ser uma mãe que tivesse amamentado muito mais a Olivia e tal, mas não rolou, né? Na Catarina, já eu sabia exatamente o que ia acontecer, então... Viu? Te conheceu. Eu absolutamente aceitei as condições, já dei mamadeira cedo. Na Olivia eu morria de culpa de dar mamadeira para ela, Sim. né, de dar fórmula. Na Cacá eu já tinha entendido que esta não era uma briga que eu ia ganhar, né, eu ia brigar outras brigas, então fiquei bem mais em paz. Mas culpa é uma coisa que eu comecei a trabalhar bem cedo, assim, façam terapia. Ai, não tem como não fazer, né? Dia né, quem não faz, começa a fazer, especialmente se você decidir ser mãe e ter uma carreira, pra lidar com isso. Assim. Então, culpa é uma coisa que eu tive muito pouco, tenho muito pouco. Aprendi a lidar bem, assim, com isso. E eu, Gabi, assim, eu acho que, de novo, também concordo contigo, assim, a maior parte das mulheres precisa trabalhar, independente se gosta ou não, né? Eu, óbvio, preciso trabalhar, mas já nesse estágio da vida, poderia optar por... Mas eu amo o que eu faço. E tu vai querer criar mais. Eu não tenho nenhuma vergonha disso, assim, sabe? Eu amo o que eu faço. Assim, eu não... A minha nível de aceleração, espero que seja assim até os meus 95 anos, né? Então, eu tenho muito prazer. E esse prazer é maior do que qualquer culpa, assim, sabe? Exatamente. É muito complicado lidar com tudo isso e ainda a carga emocional. E com a Catarina, depois tu voltou ali e o que foi diferente com relação à Olivia, além da questão da amamentação? Tu sentiu que, já sou mãe de uma, eu vou dar conta? Como é que foi isso? A Cacá elas são crianças muito diferentes, a Olivia era muito tranquila. E a Cacá chorava muito. Que a Olivia não me deu trabalho nenhum nisso. Então, ela veio com necessidades muito diferentes, elas são muito diferentes até hoje, de personalidade. Então, foi, primeiro, muito interessante lidar com 2 seres humanos, assim, completamente diferentes. Mas eu tava mais preparada pra minha própria frustração, assim. Com a Cacá, eu tava num momento muito importante na RBS. A gente tava lançando um produto que era o meu bebê 2, assim, que era a junção da Rádio Gaúcha com a Zero Hora, que chamava Gaúcha ZH. E aconteceu durante a minha licença, então eu voltei e eu falei, eu preciso... tu chegou a ficar daí mais tempo ou não? Não, eu fiquei... O meu combinado era 2 meses, mas assim, na celebração, né, no lançamento, eu falei, não, eu vou pro escritório, eu quero estar lá na hora que a gente ligar, né, pela primeira vez. Isso devia ter sido assim, uns 10 dias depois que a Cacá tinha nascido. Sim, foi e voltou. Foi e voltei. Mas isso era importante pra mim, assim, então eu tava preparada para as minhas próprias frustrações. Eu acho que foi muito mais fácil o segundo do que o primeiro, apesar da Catarina, né, ter uma personalidade diferente. Eu aceitei mais ajuda. Eu me sentia muito menos culpada de aceitar ajuda, né? Eu abracei a mamadeira com felicidade. Então foi muito mais tranquilo, baixou a assim, onipotência. sabe? E assim, e também eu falo, né, que são símbolos culturais, são pra gente mesmo, assim. Eu me sentia super obrigada a que fosse daquele jeito que eu tinha.
Não são essas notas que fazem esta melodia a melhor, assim, Exatamente. sabe? Essas pequenas brigas, assim. Então, foi muito legal, assim. E aí, hoje as duas são, né, Eu ia te assim, perguntar, o que que parceiraças. tu vê refletido nelas, das tuas decisões? Se tem algo que tu pensa, ai, será que isso aqui... Porque a gente sempre vai culpar a mãe, né, e não deveria. Mas assim, depois que a gente é mãe, a gente também perdoa, né? Existe a questão de perdoar e não, eu entendo, tu foi o que tu podia. Tu acha que tem algo refletido positivo ou negativo que tu perceba, assim? Eu acho que elas são muito seguras. Olha, isso é Ambas bom. são muito seguras. E sabe que eu aprendi isso na primeira escolinha da Olivia, lá na Caracol, em Porto Sim, Alegre, Valesca, com a maravilhosa. Valesca maravilhosa, em que eu ouvi ela dizendo, e eu tinha essa impressão, essa mesma sensação, que a adaptação dependia mais dos pais do que da criança na escola. E a Uhum, Olivia entrou bem pequenininha. E era pela segurança que os pais depositam naquelas pessoas e naquela escola e na tranquilidade com que eles deixam, que é a tranquilidade com que a criança recebe aquela segurança. E a gente deixava ela com muita segurança e beijo, né? Nenhuma das duas me deu nenhum trabalho de adaptação. E eu acho que elas são assim na vida, porque de tudo, né? Eu ia trabalhar sem nenhuma culpa, eu voltava do escritório sem nenhuma culpa, sabe? Eu voltava do escritório pra Olivia pequenininha vestir os meus saltos altos e dizer, eu vou pra RBS. ai, que coisa mais querida. Então eu voltava sem isso, assim, essa segurança Uhum, que eu tinha, que eu acho que eu ainda que eu tenho na minha vida, claro. das decisões e das escolhas que eu fiz, e de bancar elas, e de ser feliz com elas, e de quando quebra os pratinhos mesmo. Eu acho que elas são seguras. Então, eu acho que elas se sentem seguras comigo e semigo, né? Mas a culpa eu acho que a gente passa insegurança, porque por mais que tu diga, ah, mamãe já volta, vai trabalhar, vai fazer o que gosta, se tu sai culpada, a criança é uma esponja, ela vai sentir. Não tem como não. Então, se tu passa, tá tudo certo, né? Por mais que às vezes a gente se arrebente, né? Uma vez eu me lembro de ter falado contigo no Instagram, porque eu botei uma pergunta assim, eu tava indo, acho que a primeira vez pra fora do Brasil, depois que eu ganhei as duas, né? Viajar sozinha ali pra fazer um trabalho, enfim. E aí eu botei, será que um dia a gente se acostuma? Que coisa é essa que eu tô sentindo? É uma angústia, assim, eu vou passar 7 dias fora. Não é possível que eu vou ficar tão mal assim. Foi 2022 a primeira vez, e eu demorei pra conseguir, né? Viajei com ela só, mas assim, ou 24 horas em São Paulo, sabe? Aquelas coisas de sair e ir amamentando e tirar leite e botar fora, porque tava aqui, enfim. Então, daí tu me respondeu, não, 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 mas assim, se tu for e segura, elas vão sentir. Aquilo ali pra mim foi muito, muito importante, assim, eu não. A próxima vez, talvez eu tenha saído meio assim, mas eu tava empolgada. No momento que eu sentei a bunda no avião, gente, eu tô indo, não acredito, eu tô indo pra Austin, vou cobrir um evento internacional e Eu vai ser lembro. incrível, eu vou voltar feliz e é isso. Então, assim, não passa angústia, porque até hoje, quando eu vou pro aeroporto, só É que eu acho depois. que essa é uma confiança que tu tem em ti mesma, de que a tua ausência não vai, né, colapsar a criança. É. E também um voto de confiança nas outras pessoas, assim, Uhum. sabe? Eu acho que eu sinto muito isso na Olivia e na Catarina. Elas depositam uma confiança na humanidade que é porque eu deixo elas, sempre deixei elas com outros seres humanos que eu confio, Claro. né? E que eu acho que isso dá uma leveza também, sabe, Gabi? Então, assim, eu sinto que esse comportamento, essa segurança que elas têm, vem dessa sequência de comportamentos, né, Uhum. que eu tive em relação a isso, né? E a outra coisa que eu acho que eu influencio bastante, assim, é que elas sabem que eu amo o que eu faço. E isso quer dizer muitas vezes que eu faço isso o tempo inteiro, que eu faço isso em muitos momentos do dia, mesmo fora do trabalho, Uhum. né? Eu tô pensando em trabalho, eu tô às vezes conversando e mesmo em momentos de lazer, assim. Então eu acho que elas atribuem ao trabalho um zero peso e Sim, não é um muito de problema tu prazer. sair. É, Exatamente. Então, assim, exatamente. elas sabem que isso é uma coisa bem resolvida pra mim, Esses né? dias até a Joana veio assim, mamãe, eu quero trabalhar, que eu possa, assim, viajar pra fora do Brasil, mas também, né, quero poder viajar. O que tipo de trabalho eu posso fazer no futuro? Meu Deus, tem vários, muitas coisas que tu vai poder decidir. Mas assim, é essa mãe que trabalha, mas também me lembro, né, da mãe que juntava as amiguinhas e fazia massa do unicórnio em casa. Gente, essa mulher fazia massas rosas, roxas, com purpurinas e toda. Porque tu é Criei uma uma super categoria de cozinheira produto. também, tu é uma chefe de cozinha ali, tu gosta de Eu adoro receber cozinhar. e gosta de fazer aquele momento de receber. E isso também fica, né? É um momento que tu tá com elas ali, curtindo, recebendo as amiguinhas também. Então, assim,
Sabe, Gabi, essa é uma história muito legal. A história da pizza do unicórnio, ela ficou conhecida em Porto Alegre. Porque eu inventei essa categoria e que era por uma tese que eu aprendi em Estocolmo. Eu fui dar uma palestra em Estocolmo. Acredito. E, bom, o Dindo da Cacá, que é o Dani Skovronski, me deu um livro que chama Ruga, que é uma cultura da felicidade, a cultura da felicidade nórdica. E tem uma tese por trás, e aí quando eu fui em Estocolmo, as pessoas todas falavam disso, que é que a felicidade, tu consegue dizer que tu é feliz quando tu tem memórias recentes de momentos felizes. Memórias recentes é na semana. Não é o aniversário, o casamento, não é aquilo que é uma vez no ano, que é recente mesmo. Amei. E aí eu falei, quer saber? Eu tenho tão pouco tempo com as gurias que eu vou fazer vou criar uma tese e vou fazer um experimento. Eu fico a semana inteira trabalhando. No domingo eu vou fazer uma pizza. Eu vou ensinar elas a fazer massa de pizza e a gente vai fazer juntas na cozinha. Pra ficar divertido, aí começou, põe purpuri, põe glitter comestível, põe Tinder. E nisso, bom, virou Viu? Todo mundo queria ser convidado pro evento. O evento da criançada. E no final era a gente, começou o prédio inteiro, no final tinha 50 crianças na minha casa. Gente do céu. E era isso, era a história do momento de felicidade. E por que isso gerava felicidade? Porque tu antecipava a próxima. Tu tinha a do domingo, tu era super feliz naquele momento, mas tu já ficava esperando o próximo domingo. E isso tem que ter uma constância de... Tem que ter a constância. Isso. Porque então essa foi uma tese que foi muito bem sucedida. Então, assim, é um tema de cultura que pra mim é muito relevante, assim, sabe? E a gente faz isso até hoje. A gente até continua fazendo a massa do unicórnio. Pizza a gente já não faz mais tanto, mas essa é uma coisa que com as gurias a gente criou, assim, sabe? Momento de vocês. Um momento nosso, assim, de antecipar qual é o próximo. Hoje é mais Hoje tem um monte de viagem, coisas de viagem que a gente adora fazer juntas, mas a gente tem essa curtição, assim, de criar a expectativa do próximo. Ai, que legal. Nossa, vou implementar essa, é muito bom, né? Porque essa coisa da viagem é ótima, mas tem coisas do dia a dia que dá pra ser feitas também, né? Então, acho muito incrível. Andy, agora eu chamo de Andy, que é a pessoa já íntima. Bom, tu é. Mas, então... Bom, super segura, essa mulher incrível, forte, determinada, energia. Algum momento tu pensou assim, ou tu ainda pensa, não vou dar conta, porque agora tu tá com um desafio bem diferente, que é o teu marido em outro país. Exatamente. Eu, recentemente, estou neste momento é a primeira vez que eu acho menos que eu vou dar conta, mas foi a primeira vez, o Guilherme tá em Oxford, tá dando aula em Oxford nesse ano, e esse ano ele precisava estar presencial lá, então, e foi também o primeiro ano, primeiro voltamos, a gente morava nos Estados Unidos, voltamos a morar no Brasil no ano passado, já foi uma mudança, porque para elas, né, moraram a maior parte da vida delas nos Estados Unidos, então volta para São Paulo é uma cidade grande, que para elas também isso é novidade, né, é full time no trabalho, então assim, tô em São Paulo, minha agenda lota, escola nova para elas, minha mãe mora no Rio, não mora aqui, então assim, e sem o Guilherme, que sempre foi assim, 50-50 de todo o trabalho. Sim. Então, esse é o primeiro ano que eu penso, mas olha, muito difícil, assim. E eu me acostumei muito em não ter muita ajuda nos Estados Unidos, né? Então, a gente não tinha gente trabalhando com a gente e tal. Então, agora em São Paulo, eu tô ajustando um pouco, porque eu vim na vibe de não vou ter ninguém pra me ajudar. Vamos não é bem assim. Mas, assim, esse é um momento recente, mas eu sei que logo passa, assim. E o dia a dia aqui é muito diferente de tudo. Muito diferente, Porque tu trabalhava de casa nos Estados Unidos? Eu trabalhava de casa, aqui menos, mas eu acho que é mais... Sabe que eu fico pensando no não dar conta? É que a gente sempre teve uma divisão de tarefas muito claras em casa, assim. Das coisas que eu sou boa em fazer, das coisas que eu não sou boa. E o Guilherme é ótimo. Ele sempre ficou com uma parte operacional das gurias muito relevante, inclusive coisas que, em geral, várias mães adoram fazer. Que é o grupo do WhatsApp, que é lembrar comprar o presente do... Odeio. Tem uma mãe, eu odeio e eu quero não mandar um beijo pra Anne. Eu não sei fazer. Esta mãe, eu até tava falando com ela hoje, Anne, sério, eu tava falando sobre rede de apoio e que bom que tem mães de colegas que acabam virando nossas amigas. Total. E elas são muito... A Anne, eu só falo assim, Anne, se eu não responder no grupo, porque às vezes tem 100 mensagens, tu me manda ali, o Pix é tanto. Que eu já sei que ela comprou o presente da professora. Eu não sou essa mãe, eu não sou. Posso fazer outras coisas, mas esse tipo de coisa... Então, e essa é uma coisa que eu nunca fiz. E faço pessimamente. Né? Lembrar que eu cheguei aqui hoje, não comprei o uniforme da apresentação de cheerleader. Sei lá, não vi, não sei. Passou.
Passou, assim. E essa é uma coisa que me angustia, porque é uma coisa que eu sei que assim, é um monte de pequenos detalhes, Muita demanda da escola. muita A gente demanda. sabe que faz parte, tem que ter. Aniversário, né? Muito aniversário, assim, essa logística pós-escola. E é uma coisa que o Guilherme sempre gostou de fazer e sempre fez com maestria, assim. Então, isso é uma coisa que elas são pequenas operacionalmente, mas elas são muitas. Então, essa é uma coisa, assim, que. Ah, Tu assim. não sente assim, eu acho que tem muitas coisas muito incríveis que a maternidade me deixou muito melhor, mas eu fiquei mais caótica com muitas coisas. Então, às vezes, eu me sinto um goleiro, gente, com 35 bolas, e eu tendo que pegar. E aí, quando passou, como é que eu não vi? Não, tudo bem, passou, é muita coisa. Como é que eu vou defender tudo isso, né? Sabe que a gente mudou, quando a gente veio pra São Paulo, eu tive uma conversa com as duas, assim. Deixa eu explicar. Vocês me conhecem. Deixa transparente em casa, assim, total, de tudo quanto é jeito. Vocês sabem que eu sou péssima. Vocês sabem que eu vou esquecer o presente do aniversário. Tá tudo bem por hoje. Porque assim, vou pagar mico, não vou saber o Me nome da avisa. mãe. O que vocês lembrarem, vocês me avisam. O que vocês esquecerem, tá esquecido. Eu falo Né? também, Então, e acho bem bom questão de autonomia. Elas sentam pra fazer o tema, me perguntam quando precisa, se eu não tô, a Lara, né, meu braço direito e esquerdo. Bom, a Lara tu conhece também, então, sim. perfeita, maravilhosa, que me ajuda com elas e com a casa, ajuda elas nos temas, quando também não tô, enfim. Então, elas são autônomas, porque elas sabem que tem coisas que não vai dar, né, E eu enfim. acho que esse combinado do que é importante, né? É. Assim, claro que para muitas crianças, para muitas mães, isso é uma coisa muito importante, né? A gente sabe que na escola, né, tem Uhum. milhões de mães cuja atividade é esta da É. vida, mas tu não pode cair na cilada de tu querer fazer tudo no mesmo nível de entrega, Não. né? Alguma coisa vai E ficar. contratar isso com as crianças, né? Garantir que, ó, tu entendeu que eu sou péssima nisso? Se tu for me avaliar por isso e dizer assim, porque a mãe de fulana, esquece, porque vai dar ruim, É, você vai me né? botar na Então, régua da. exato, põe na Talvez eu outra tenha régua. outras coisas melhor, enfim, e cada um, Claro. né. Mas aí tu chega a pensar sobre isso, assim, como é que eu vou dizer, de cobrança delas, o que que tu é melhor, e daí tu poder reafirmar ali o que que tu consegue, enfim, como é que é A isso? gente, então, a gente tem essas conversas, assim, elas sabem, nessa altura da vida, né, a Olivia tem 11, a Cacá tem 8, no que eu faço bem e no que eu faço Isso, a péssimo, mamãe é maravilhosa. assim. Sabemos muito bem e tem coisas que elas sabem, o Guilherme é 1000 vezes melhor do que eu, né, então ela já atalha, você não, deixa que isso eu resolvo com meu Já pai vai e tal, direto. mas assim, é óbvio que tem várias coisas que hoje a gente conversa de coisas que eu sei que esta oportunidade, por exemplo, essa oportunidade de estar sozinha com elas, é super engrandecedora Que é pra um mim. outro vínculo pra ti É também. um outro vínculo, é um outro papel também, porque quando a gente estava nos Estados Unidos eu viajava muito e o Guilherme ficava muito com elas, assim, então tinha essa parte de uma inversão, assim, né, que ele ficava muito mais tempo com elas, Ele assim. ficou 5 anos ali na função, agora ele é tudo contigo. É tudo comigo. E que eu acho que é sempre uma oportunidade de aprendizado Claro, assim, pra mim, é mais sabe? uma coisa que a gente, claro, não é fácil, mas assim como a gente se coloca em situações ali de trabalho que a gente vai aprender, vai se qualificar, talvez seja mais uma, né, que tu vai te qualificar para outras Perfeito. coisas também, além da maternidade. E eu É, fico pensando assim, sabe, eu fico muito querendo ver, a mãe que não foi presente, a criança é de tal jeito, mas a mãe. Então, assim, essa mãe que é super de comprar o presente da professora, que faz os temas junto, arará, a criança segura, maravilha. Eu que talvez não seja, né, sempre ali fazendo o tema, mas que tô ali, mas que tem outras questões que eu faço elas serem seguras, estão seguras. Então, não, nada é não garantido. tem gabarito pra essa prova, Não tem né? manual, não é garantido. Então, se a gente quiser julgar pelo o tipo de mãe, não tem como tu saber o que vai acontecer com o teu filho. Eu acho que é uma coisa de olhar diariamente, assim, e notar o que ele E precisa. melhorar no que tu pode melhorar no que faz sentido tu melhorar e jogar pra terapia o que não faz. E eu sempre falo assim, a minha terapia não é minha mãe que paga, e quando eu vou reclamar dela, né? Então, assim, elas que paguem a delas pra reclamar de mim. Gente, vai ter terapia de qualquer jeito. Se tu vai ser mais ou menos assunto, Exatamente. saberemos no futuro, né? Bom, tu comentou ali das lideranças, né? Tu líder e eles terem te chamado também para a RBS ali, grávida de 8 meses. Como líder e mãe, o que que mudou nessa liderança, né, depois de ser mãe? E se tu teve alguma pessoa que te disse, que te ajudou e que estava vivendo a mesma coisa que tu naquele momento, e como é que tu apoiava e dava essa segurança psicológica ali para outras mulheres? E, nossa, a maternidade me mudou muito em relação ao trabalho, assim, porque eu sempre fui extremamente workaholic. Eu era daquelas que saía do escritório às 11 da noite feliz, assim. Uhum. E então mudou muito a minha visão do tempo.
essa visão do como potencializar as entregas no tempo, que era o tempo do escritório, como liberar as pessoas. Eu acho que eu não tinha essa empatia, né, antes de ser mãe completa, eu tinha ela teórica, eu não tinha ela na prática, né, do quanto é relevante tu tirar da frente as bobagens de reunião desnecessárias, porque a criança vai voltar para casa, a mãe que chega às 6 horas, gente, pelo amor de Deus, liberem as mulheres, sabe? Então, isso é uma coisa que me mudou muito, assim. E eu tive, sim, várias mulheres, a RBS é cheia de ótimas mulheres incríveis, que, enfim, são ótimos exemplos. E eu acho que eu tive a oportunidade de ser uma líder no tempo que eu fiquei lá, que deu muito espaço para essas outras mulheres serem do jeito que elas, né, podiam ser, queriam ser. E eu acho que, do ponto de vista de cultura, isso também foi muito importante, assim, porque, para mim, sempre foi sempre um desafio de carreira era tu querer competir nos espaços com os homens, que é impossível. É impossível tu competir com uma agenda masculina que pode fazer Não tem como. networking de noite no Ai, jantar. gente, É impossível. Impossível. A maior parte dos meus colegas saíam para a gente fazer vai sair jantar com perdendo. cliente, com não sei o quê. Vai sair perdendo, porque eu não vou jantar com cliente, entendeu? Não vou jantar com investidor, não vou, né? Então, isso é uma competição muito injusta, né? Então, tu também poder criar um mecanismo de trabalho em que tu dá os espaços, cobra elas por resultado, mas dá para elas a liberdade de fazer do jeito delas, na hora que elas podem, na hora que elas... começa a ter um nível de igualdade de condições que é bem diferente, Não, e a sabe? produtividade, tu sente que melhora? Claro, Porque assim, eu sem acho que dúvida. a gente fica muito mais produtiva sendo mãe, né? A gente dá menos bola pra picuinha, já passa, eu quero terminar isso aqui e com qualidade, obviamente, porque a gente se exige, para voltar pra casa pros filhos, né? Não tem Então, nenhuma dúvida disso. e tu consegue implementar tudo isso nos conselhos e falar das mulheres? Como é que tu sente o mercado hoje, né? Pra aquela época dos 37 anos ali que tu tava Eu entrando, teve acho, que se provar muito também. eu acho, Gabi, que a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio. Eu sou da otimista do copo meio cheio. Claro que evoluímos muito nos últimos 30 anos, é óbvio, mas nas altas lideranças, muito menos do que gostaríamos. Uhum. Esta é uma verdade, especialmente em Eu conselhos. sinto isso, apesar de não estar no Tem mundo corporativo. 15% só de mulheres em conselhos, que também pertencem a outras gerações, que não são as gerações que estão aí no mercado hoje, né? Então, assim, a gente é subrepresentada e isso tem um impacto importante no jeito como as coisas são feitas, né? Então, eu consigo, à medida em que eu consigo, né, influenciar, eu acho que eu influencio mais os diretores e os executivos do que efetivamente os conselhos, né? Esse é um tremendo desafio para mim, é uma agenda pessoal que eu tenho, eu acho que a gente tem que ser capaz, assim como a alta liderança, de dar exemplo, Uhum. né? Eu acho que, infelizmente, na sua maioria, damos maus exemplos. Damos maus exemplos, né, de subrepresentação, damos maus exemplos de cultura, Uma damos maus liderança que exemplos não é tão empática, talvez? de valores, que os valores mudaram, essa é a verdade, assim, as pessoas valorizam outras coisas, né, o colaborador de hoje não é o colaborador dos anos 80 e 90, mas a maior parte dos conselhos e das diretorias executivas são pessoas que estão lá nos anos 80, O que 90, tu né. acha que tem nesse modelo mental ainda das empresas aí, dos executivos, grandes executivos, dos CEOs aí, que não conseguem mexer nessa estrutura? Eu acho que tem um equívoco no que se entende por meritocracia e nas ferramentas para a Muito. Eu meritocracia. sempre escuto, eu sou a pessoa que quer dar opinião daí, que eu É, não eu consigo. acho que tem um equívoco, assim, sabe? Eu acho que a gente faz as discussões erradas, eu acho que a gente cria um monte de fantasias e um monte de, sabe, muletas para não endereçar os problemas reais, né? Eu acho que as empresas, elas, de alguma maneira, refletem a disparidade também dos papéis em casa, né? Então, assim, a gente tá numa sociedade latino-americana, e latino-americana porque é diferente em vários lugares dos Estados Unidos e é diferente na Europa, assim, fato, Uhum. os papéis de mãe e pai, né? Então, isto, né, essa disparidade nesses papéis dentro de casa impactam absurdamente a sua disponibilidade de desenvolvimento na carreira. Ponto. Uhum. Porque as mulheres, de fato, fazem
muito mais do que os homens nas famílias, né? Então é óbvio, né, que não dá para simplesmente tu só aumentar a licença maternidade para as mulheres e achar que isso, né, resolve o problema, né, dá oportunidade de carreira para elas. Isso passa pela nossa a educação que a gente dá pros homens em casa também, tu acha assim? Não só do Totalmente. filho, mas do marido. Olha só, é assim, agora o mundo é assim, eu quero trabalhar também, e comunicar e bancar isso e É que combinar. é mais do que a conversa, é o exemplo, né? Se a tua casa, o teu marido, se na tua casa o teu marido é aquele que a visita, que chega de visita, No trabalho ele vai ser assim também. ele vai esperar que a mulher. Gente, é só repetição. É E só os nossos repetição. filhos vão Padrão. só repetir o padrão. Vão só repetir o padrão, mas a verdade é que esta é a sociedade que a gente vive, né? Então a verdade é que a expectativa em relação, né, às mulheres no seu trabalho de casa é muito maior do que a dos homens, né? E a gente não faz as discussões que tem que fazer. E aí chega na hora da gente discutir Não as quer se políticas do dispor, trabalho, né? e às vezes não consegue fazer o frame da discussão mesmo, a gente fica só discutindo mais ou menos home office, mais ou menos, sabe, que são coisas paliativas, Sim. né, Mas não é o foco ali. mas não é o que é estrutural, né? E então, assim, acho que podemos pensar que começa na nossa casa. Sem dúvida nenhuma. E é difícil mudar, mas assim, estamos no caminho, mas então, assim, brasileiras que estão nos escutando, vamos educar os homens, principalmente os maridos, né, que já são criados. Exato, e é difícil, né? Especialmente em sociedades, né? Pensa no Rio Grande do Sul, É muito muito conservador. mais E a conservador gente do vê que. também, né, e zero juízo de assim, julgamento, enfim, muitas mulheres fazendo o caminho inverso de voltar para casa, ter muitos filhos Uhum, e dar o respaldo para o marido. Sem uhum, problemas, mas isso também acaba deixando o homem, talvez, né, te escutando e pensando uhum, alto aqui, tentando elaborar tudo isso. uhum. Não, a minha mulher é que faz tudo, ela vai, né, eu vou ser o executivo, vou trabalhar, vou viajar, enfim. Daqui a pouco ele tá refletindo isso ali também no ambiente de trabalho, vai saber se não, né. Eu acho que esses são os padrões que a gente vem repetindo há muitos anos, É. né? A mulher fica em casa, o cara sai para trabalhar, e quando ele enxerga uma executiva trabalhando com ele, ele espera das duas uma. Ou que ela não Aham. vai dar conta, porque ele sabe o trabalho que a mulher dele tem em casa, ou que ela vai ser masculina, Uhum. né? Então, isso tudo by the book, a gente vê isso todo É, dia. muito. Mas eu acho que voltando nas escolhas femininas, eu acho que tem uma coisa interessante, que é, que bom que a gente tá nesse momento do mundo que as mulheres podem fazer escolhas, Uhum. né? E escolher, né? O direito de escolher ficar em casa é Ótimo. absolutamente legítimo, desde que seja o direito a escolher, minha opinião, Tá. né? Se é por uma forçação, né, barra. de barra, eu acho que aí a gente já tá meio tarde nesse assunto, assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem de tudo, né? Então, Tem de tudo. bom que estamos numa sociedade livre. Sabe que eu até tenho ouvido algumas mães, algumas mães que decidiram ficar em casa, que elas dizem que elas sentem super preconceito porque elas não trabalham. E é Mas interessante todas essas elas querem perspectivas. mesmo e gostam. Elas querem e gostam. E eu fico pensando, me colocando nesses sapatos também, Muito. assim, porque muitas vezes, né, a gente julga o tempo inteiro, né? Quantas vezes, provavelmente, eu sou super preconceituosa, Uhum. né? Porque eu fiz uma escolha diferente. Mas eu acho que o que a gente tem que brigar sempre é pelo direito de escolher o que é bom pra ti, assim. Uhum. O Sem que me dúvida. cabe, o que me veste, Desde sabe? que não, né, não ultrapasse o limite ali. E é Do uma outro. questão, mas assim, no cenário, mercado, né, brasileiro ali, enfim, tem coisas que vão ter que melhorar e se passa isso pela tua casa ou não, enfim, né, se o teu exemplo dentro de casa é de um jeito, tem coisas que precisam, né, evoluir, assim, então é difícil. É difícil, E ninguém tu disse que ia ser fácil, né? Alguém te falou? Olha, nunca. vai Não, e acho ser até assim, uma bom que não seja, molezinha. né, porque a gente tem mais desafios. Eu sou muito do frio na barriga, né, de Sim. estar sendo desafiada, mas olha, tem coisas que não dá vontade de mudar o mundo, às vezes. E sabe que esse é o assunto que dá, né? Todo dia. Eu acordo todo dia assim, Ainda mais bora. sendo filha de hippie, é Gente, jornalista, temos que tu mudar. entende que Tem que a mudar. gente idealiza, Tem né. que mudar, e tem que mudar todo dia. E tu tem que ocupar os espaços. Eu penso todo dia quanto tem que mudar, né? E onde eu tô nos meus espaços, o que eu posso fazer nos meus espaços para ajudar, né, a mudar. E quando eu olho assim, só o papo de maternidade já é, assim, tô super feliz com a ideia do podcast de vocês. Essa é uma das coisas, eu tenho um Instagram que de vez em quando, ultimamente não tenho postado muito, mas eu abri umas caixinhas, assim, Ai, eu adoro as e caixinhas.
Olha, eu vou te falar que 99% das perguntas são de maternidade e carreira. Impressionante. Pela quantidade de mulheres extremamente talentosas que estão no mercado hoje e que investiram nas suas carreiras, mas que chega naquela hora da decisão, assim, eu conheço várias dessas mulheres, e dá aquele frio de, meu Deus, será que eu vou dar conta e será que eu vou perder esse espaço que eu construí na minha carreira, né? Será que eu vou ficar para trás? Será que... Então, eu acho que é super legal, assim, da gente falar mais sobre, porque eu me lembro, Gabi, assim, né, eu construí minha carreira ali no final dos anos 90, mas eu não tinha muitos exemplos, né? A gente não tem... Pra Quantas se sentir mulheres... representada mesmo. Claro, quantas mulheres, assim, eu sempre gostei dessa vida, né, da ideia de ser CEO, ou da ideia de construir uma empresa legal. Eu sempre tive esse sonho, essa ambição. Mas quantas a gente viu que fizeram isso, que deu certo, e que também elas tiveram filho, e que também, né, nos anos 80 e 90, a gente viu muitas executivas que optaram por não ter filho, e que a carreira era só... Era mais esse exemplo que eu tinha do que a que tentou fazer um pouco de tudo, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que a gente precisa de exemplos, sabe? A Muito. gente precisa de exemplos visíveis, tangíveis, assim, Quando a gente vai sabe? em evento, em palestra ou de empreendedorismo feminino, sempre passa o desafio. Ah, qual é o teu maior desafio de empreender? Daí sempre diz, são os filhos, né? A questão de equilibrar a maternidade e carreira. Não que o filho seja um peso, mas assim, é realmente, né? A carga é nossa. E quando tu vai num evento e vai numa palestra de um cara, tu nem fica sabendo se ele tem filho ou não. Não tem certo e errado, mas assim, duvido que vai ter o Papai Já Volta, o podcast. Porque assim, a gente Quem tá aqui sabe pra Pianger, né? discutir, a gente tá aqui pra aliviar, pra se aliviar. Olha, que eu me aliviei, eu espero que a gente consiga, assim, aliviar outras mães que estão passando por isso, ou que estão se preparando para voltar para o mercado de trabalho, né, ou da licença maternidade, ou porque decidiu ficar um pouco mais, enfim. Quanta gente vai se aliviar, né? E o que tu diria, assim, para essas mulheres? O que eu posso dizer, assim, de tudo que eu vi de vocês, Uhum. as mulheres incríveis que passaram aqui por essa cadeira, é que passa por autoconhecimento. A partir disso, tu consegue entender quem tu é, o que tu quer, o que tu deseja. Se tu quer mesmo ser a CEO, ou se tu quer, não, quero poder ter um trabalho um pouco mais, né, flexível, eu quero empreender para poder também ter flexibilidade. Então, é autoconhecimento que te deixa segura, que deixa os filhos seguros para poder bancar as decisões. O que tu diria? Eu acho que a combinação de autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, com, com a coragem de tomar decisões, coragem de tomar decisões desafiando o status quo. Porque, de novo, na nossa sociedade, fazer diferente do modelo tem altos pênaltis, né? Tem alto custo. Então, tu tem que ter coragem de bancar as tuas escolhas. Tu tem que ter coragem de continuar bancando elas, quando muitas vezes a sociedade vai te dar respostas diferentes, né? E vai te cobrar coisas diferentes. Então, eu diria que autoconhecimento e coragem. E eu gosto muito, especialmente das mulheres que gostam de trabalhar, que nem eu, assim, gostam de trabalhar, que a gente tem que aprender a pedir desculpas e não licença. Sabe? Não pede licença. Pede desculpa se tu pisar no pé de alguém, sabe? Mas não pede a validação constante, porque o teu modelo, quando tu tem coragem, o teu modelo de ser tu, né? De tu seguir o que tu quer, de tu fazer as coisas do jeito como tu acredita, tu pisa no pé de um monte de gente. Se tu pedir licença, a resposta é não. Gente, é muito Né? isso. A gente tenta caber. E tu, como líder e pessoa que, né, passou por vários, e hoje ainda em conselhos, tu sente que as mulheres, elas se abafam, elas pedem muito mais licença do que os homens, e os homens, porque a gente tem aquele dado ali de que o homem, ele pode ter um currículo mediano, ele vai ser postulante àquela vaga, e a mulher, se ela não tá 110%, ela não vai tentar se inscrever para uma vaga, enfim. Então, isso é um dado. Mas no dia a dia, o que tu sente? Eu sinto que as mulheres esperam reconhecimento de terceiros. Elas esperam que alguém diga pra elas: tu tá pronta, a vaga é tua, vou te dar um aumento porque tu merece. E a verdade é que ninguém vai fazer isso contigo. E na média, a maioria dos homens tem altíssima autoconfiança e
espera muito pouco o julgamento alheio. Espera, tem um nível de autoconfiança e não precisa que o outro te diga tu é boa o suficiente, né? E a maior parte das mulheres com quem eu trabalhei, e eu mesma muitas vezes, me lembro, tive vários momentos assim na minha carreira, graças a Deus eu tive homens que me ajudaram e disseram, para com isso. Tu tá mais do que suficiente, tu é melhor do Isso que é tu muito bom de imagina. ouvir de outra. Mas a gente tem essa expectativa do outro dizer pra gente, a cadeira é tua, tu tá pronta pra isso, tu é boa o Ser suficiente, validada. eu vou te dar um aumento porque tu merece. E também de não pedir, né? E de não De não assim, ó. pedir, claro. Isso é bíblico, né? Se a gente pede, a gente tem que pedir, tem que botar pra fora o que a gente sente, manifestar essas coisas pra gente receber também. E essa é uma coisa que, por exemplo, né, um tema que a gente falou lá no outro podcast, o que tem na sua carteira, o tema da grana também, pra mulher, é muito tabu. Né? As mulheres têm muita dificuldade de falar sobre isso. E isso é muito relevante na carreira. Né? É muito relevante na construção da tua carreira, tu conseguir falar de assuntos e tu conseguir botar o teu valor, né, e falar sobre isso, né? Então, eu acho que eu recebi de pouquíssimas mulheres pedido de aumento na vida. Sério. Mas de todos os homens. Gente, E eu sempre fiz um esforço de eu ir lá e reconhecer e dar o aumento e dizer, maravilhosa. da próxima vez tu tem que me pedir. Boa. Porque é tu tem que ocupar esse espaço. Assim, tu é muito melhor que o teu par. Né? Então, assim, essa é uma coisa que até, né, na educação das meninas é uma das coisas que eu mais tento trazer para elas, assim, que é esse sentar-se à mesa e, sabe, ocupar o espaço e não esperar que o outro diga, tá bom, agora vai que tu tá pronta, sabe? Nossa. Tu tem que ter autoconhecimento suficiente, né, e correr atrás, ser curiosa para aprender, mas, assim, não esperar que o outro te diga. É isso que tu deseja pra Olivia É e isso pra que eu Catê. desejo para elas, é isso que eu Ai, desejo. mulheres seguras que vão lá e E que se sejam, colocam, que e banquem que o seu sejam desejo. assim, mulheres generosas. Eu acredito muito nisso, assim. Acho que eu tive a oportunidade de, graças a Deus, conviver com mulheres muito generosas na minha vida, sabe? Eu acho que esse é o melhor exemplo, assim. Eu tento devolver a generosidade que eu recebi também, sabe? De muitas mulheres que me ajudaram. Gente, que maravilhosa. Ó, depois dessa conversa, eu cheguei à conclusão que tem que ter, ó, no SUS, terapia para toda mulherada, né? Porque a gente precisa, né, de mais segurança. O mundo vai ficar com certeza um lugar melhor. Vamos chegar na política, vamos mudar o mundo, porque hoje está na mão de homens que estão aí fazendo, nem preciso dizer o que eles estão aprontando. No mundo corporativo, a gente ainda tem o mesmo modelo É. de 30, 40, 50 anos atrás, né? É muito difícil. Andy, então assim, pra gente resumir este episódio, que eu aprendi muito, o que pra ti é ser mãe e trabalhar é? Para mim, ser mãe é ajudar o mundo a ter melhores humanos, assim. Me sinto assim. O que ninguém te conta sobre voltar ao trabalho, Ninguém te conta que seu leite vai secar. principalmente se tu te estressar. Exatamente. Quando a culpa bate, Eu respiro, conto até 10 e jogo no lixo esta culpa. E por último, quer dizer, uma coisa que você romantizou antes de ser mãe. Olha, eu romantizei que o tempo de qualidade era suficiente. Que a gente tinha aqueles 20 minutos, né? E esses 20 minutos eram, se eles fossem perfeitos, eles eram suficientes. E a gente sabe que a verdade não, a resposta não tá só aí. E por último, qual conselho você daria para a mãe que está voltando ao trabalho hoje? Ocupe seu espaço, não tenha medo, faça suas prioridades, né? Óbvio, nesse momento você tem um bebê pequeno em casa, mas volta a ocupar o espaço, né? E ajudar os outros a te ajudarem, né? Ajudar as equipes a te ajudarem a trabalhar do jeito que você precisa trabalhar. Diara Petrali, gente, conselheira, consultora, empreendedora, líder, mãe de 2 crianças maravilhosas e seguras. Ou seja, ela está fazendo o trabalho certo, está no caminho certo. Muito obrigada. Amei estar contigo. Obrigada, querida. Poderíamos continuar horas aqui. Gente, um beijo Obrigada, gente. e até a próxima.